Vamos lá, bom dia, uma boa aula para todos. Estamos aguardando mais alunos ingressarem na aula de hoje. E aí, Diego, muito frio? Muito, professor. Hoje tá. Trabalhou essa noite? Vou trabalhar hoje. Ah, e Hoje é à noite pior eu de trabalho. madrugada ou de manhã? Ó, a pior é. Às vezes é de manhã. Quando sai do serviço e vem, pega o ônibus. Lá dentro é quentinho. Lá é. Lá eu coloco lá, meu. Fecho tudo lá e pego minhas blusas. E esse povo não vem para aula, não? É, eu, eu mandei o link aqui no grupo aqui, no grupo que tem desde o primeiro semestre.
Raquel tentou entrar e saiu. Bom dia, Raquel. Estão vendo o slide? Sim. Ok. E aí, estão conseguindo fazer todas as aulas? Está tudo tranquilo aí com essa nova metodologia? Falta pouco agora para terminar esse bimestre. O senhor acha que Esse, a gente volta quando, professor? não acho. A programação do Bruno Covas era final de junho ou julho. Mas eu não acredito, porque as aglomerações vão ser as últimas, né? É, Embora estão querendo abrir o shopping antes, o que eu acho meio estranho, do que, por exemplo, salão de beleza. No salão de beleza, você marca lá uma unha, uma depilação, para marcada uma pessoa. No shopping vai entrar quantas pessoas? Quer dizer, não tem um critério de linha de raciocínio assim. academia, né? É. E então, sei lá, eu acredito que Esse semestre aqui já era. é, Voltar, eu acho que julho em diante e tudo depende de como é que as coisas estão caminhando, né? acho que só o sexto semestre a gente volta. Todo mundo com saúde, como é que tá aí? Covid na família, Covid próximo, trabalho. Acho que só eu mesmo e meu irmão. A gente ficou ruim, mas graças a Deus a gente melhorou. Mas foi diagnosticado? Ah, eu tenho certeza, provavelmente eu peguei. Só que eu fiquei 7 dias bem ruim. Aí depois eu fui no médico, aí o médico me deu mais 7 dias, né? Total foi 14, que eu fiquei ruim até eu melhorar. E aí tomou o antibiótico. Tomei remédio. Eu tive febre durante mais ou menos uns 11 dias seguido. E aí falta de ar também. Eu acho que talvez tenha sido, eu tenha pegado de uma forma moderada, né? Graças a Deus. E muito Aí, exercício respiratório, viu? Encher o pulmão, abrir os braços, tentar ventilar ao máximo. Isso aí nunca é demais. uhum. Raquel, tem notícias da Patrícia?
Hoje nós vamos falar de equilíbrio. Já tínhamos falado de propriocepção, né? Agora falar de equilíbrio. E principalmente. Então, já falamos do equilíbrio estático e dinâmico, os órgãos, né? Visão, paladar, tato, olfato e audição, órgão tendinoso de Golgi, fuso neuromuscular, os labirintos, a pirâmide, sistema piramidal, que vai e volta o cono anterior aqui da medula. E lembramos que o maior problema do equilíbrio, que quem é mais comprometido são os nossos idosos, né, que perdem essa capacidade com o envelhecimento, muito comum. E até nós mesmos, quando nos privamos de movimentação mais ativa, ficamos meio bobos, né? Um exemplo muito clássico disso é quando você fica em cima de uma perna dobrada, assim, e quando você começa a formigar, e quando você vai ficar em pé, você perde equilíbrio, você não apoia o pé, você não tem a sensação, é muito estranho as informações que você está recebendo daquela parte do corpo. Falamos que os pacientes que têm déficit de equilíbrio são as doenças diabéticas e neurológicas, método de prevenção de lesões musculoesqueléticas, reabilitações e pós-operatório ortopédico. Então, que o cérebro é uma coisa que requer uma informação de cada vez, então é por isso que é importante a concentração e a plasticidade, né, que é uma coisa discutida há muitos anos e que é através dela que você consegue pegar uma área que tinha uma lesão no cérebro, responsável por uma determinada função, e essa área foi comprometida, você vai estimular outras áreas do cérebro para fazer essa mesma função, que é chamada neuroplasticidade. Os circuitos e os obstáculos, né, aqui com o fisioterapeuta, e um método de segurança como se fosse um guindaste, as possibilidades de circuito de equilíbrio. E agora nós vamos falar sobre core, né, o centro, estabilização central. É muito interessante isso, porque como é que eu posso fazer essa analogia? Quem já brincou de cobra cega, qualquer coisa assim, que você venda os olhos e é girado. Então eu tirei um princípio do equilíbrio, que é a visão, e criei uma grande dificuldade, que é girar você, confundindo o seu labirinto, o seu estribo, o martelo, a bigorna, onde tem aquele fluxo, onde é aquele líquido que mantém estabilizado o seu equilíbrio. Eu agitei ele, tirei a visão, e você vai ter que ir parando. Você nunca vê ninguém fazendo essa movimentação do corpo estendido. Sempre fica com o corpo meio curvado. Outra coisa muito característica é você ver um surfista. Você nunca vê ninguém surfando bem estendido, né? Bem longo. Você vê sempre o surfista meio que fletido, né? Flexionando as pernas. Por quê? A senhorinha que você vê na rua, ela está andando, parece que ela está com as pernas um pouco fletidas, né?
Parece que está procurando alguma coisa no chão. Tudo isso são exemplos para te mostrar que nós temos essa propensão a procurar o centro, ou procurar o ponto de equilíbrio, e que ele pode estar no corpo ou não, e sempre você está querendo aproximar esse centro, você vai abaixando o corpo, né? Professor, Oi. a Raquel pediu para avisar que o celular, ela está assistindo pelo celular, né? E lá ela só consegue visualizar. Ela não está conseguindo, o senhor não consegue ouvir ela, tá? Ah, sem problemas, está ótimo. Tá bom? Aí Precisa qualquer aprender coisa isso pode. para colocar essa técnica com outros alunos. Oi? Usar essa técnica em outras aulas, assim, outros alunos. Tá, Não, tá ok. ótimo, tranquilo. E você tem o contato de outras pessoas? A gente tem um grupo que a gente se comunica de todo mundo. É, turminha preguiçosa. É o frio. Bom, então, os músculos que nós chamamos do centro, né, são os músculos que estão nessa região, essa faixa que nós chamamos. É um exemplo muito simples. É você colocar uma bermuda, né? Quando você coloca uma bermuda, vai ficar na parte superior da sua coxa até a sua cintura. Tudo que está nesse conjunto, da parte superior da coxa, até a sua linha da cintura, um pouco acima do umbigo, por ali, nós chamamos de músculos do centro, né? Também chamado do core. São os estabilizadores, são músculos que nos dão uma sustentação para o corpo como um todo, né? É o básico de quase todas as reabilitações. Toda vez que você vai começar uma reabilitação, você tem que começar pelo tronco, né? A gente fala assim, controle de tronco. Você não tem controle de tronco se você não acionar o seu core, se não acionar os seus músculos do centro, né? Senão esse tronco desaba. E você não tem como ficar em pé, andar, fazer mudança de posições, exercícios independentes e atividades de vida diária se você não tiver um controle de tronco. Fica assim quase inoperante, né? E aí você tem músculos internos e músculos externos. Os internos, que são mais profundos e nós temos poucos contatos assim, até de ouvir falar, muito menos que os externos, é o oblíquo interno, o próprio nome já fala, o transverso abdominal, os famosos multífidos, também da coluna como um todo, quando você fala de coluna, você fala de multífidos, e os transversos espinhais lombares. Como toda aula de anatomia, o nome da estrutura já diz mais ou menos aonde ele está. O músculo oblíquo interno, o transverso abdominal, estão todos nessa região, multífidos, já são próximos da coluna transversa, músculos transversos espinhais lombares, opa, na região lombar, região espinhais, né, transversos, processo espinhoso, processo transverso, então espinhais, e nós temos os músculos externos, né, aqueles mais visíveis, mais possíveis de lembrar, o tão famoso músculo do assoalho pélvico que você usa na reaplicação uroginecológica, você orienta os homens também a movimentar essa região para ter uma melhor irrigação da região genitália como um todo. Músculo reto abdominal, tradicional, o abdômen, né? Quer fazer meu abdominal, quero ter meu tanquinho. O músculo oblíquo externo, que é o que você visualiza também. E
na parte posterior, os eretores da coluna. Aí você tem fatores que se relacionam, né? Você tem o controle neuromuscular, um sistema ativo ou um sistema muscular, e um sistema passivo ou um sistema cápsulo ligamentar. Isso acontece permanentemente em todas as articulações, só que ninguém para estudar e explicar. Mas toda vez que você está usando uma cápsula, um ligamento, um sistema articular, onde está relacionado a uma musculatura. Toda articulação é protegida pelas musculaturas, né? Por isso que o idoso, quando começa a perder a força muscular, ele começa a ter mais agressões nas suas articulações. Você vai perdendo a força de quadríceps, você vai comprometendo seu joelho. E assim sucessivamente. Só que as outras partes do corpo, como as pernas e os braços, você sobe uma escada, você lava uma louça, você pega uma roupa, você segura objetos, você limpa a casa, você está usando braços e pernas. Então, sempre de uma forma indireta, você está trabalhando isso, fazendo uma atividade onde ele acaba sendo recrutado e vai diminuindo essa perda, podemos chamar assim, né, de força muscular com o passar dos anos ou falta de atividade. A lombar, você vê a moça nessa posição, a lombar você só vai utilizar a sua região lombar, fortalecer, né, os músculos lombares, em poucos movimentos, né, do seu dia a dia, das atividades como um todo. E aí você acaba tendo uma área fragilizada, onde, quando você não a usa, ela vai perdendo essa capacidade de se manter a musculatura como um todo, uma musculatura já pouco usada, suscetível a muitas lesões, né? Principalmente hérnias de disco, contraturas sacroiliacas, epicondilites, protusões, retrações, retificação, hiperlordose e assim sucessivamente. Então é muito importante que você veja aqui, ó, a ativação do core forma uma unidade sinérgica comparável a um cilindro que protege a lombar. Opa, olha só, eu acabei de falar que a lombar é tão frágil e agora nós estamos imaginando uma atividade onde eu pego ali uma região que vai proteger e ativar essa região, né? As indicações que eu comentei, espondilose ou espondilolistese, escorregamento, né? Fibromialgia, tudo é quase indicação para fibromialgia, né? Poucos tratamentos não ajudam fibromialgia. Estamos falando do core, estamos falando da área da lombar, da região pélvica, começo da coxa, e temos uma síndrome femoropatelar. Como pode isso, né? O que uma estrutura do core vai interferir numa síndrome da patela? Se a patela está lá embaixo, no final do fêmur, junto com a tíbia, né, no platô tibial. Então, para você ver como a relação de uma articulação está relacionada à sua articulação vizinha, né? Então, se eu tenho problema no joelho, eu vou investigar tornozelo e quadril. Opa, se eu investigar quadril, vejo que o core, que a região está enfraquecida, precisando ser tratada. Então, você vai ter indicação desse tratamento, dessa ativação da região central. Instabilidade da articulação glenomeral. Olha só. Outra sacada, né? Então, você tem o húmero, a cabeça do húmero, que se articula com a cavidade glenoide, onde você tem a articulação glenomeral, e se ela tem uma instabilidade, ela também, esse tratamento do core vai ajudar, porque você está tratando com essa estabilidade que você vai usar para todos os membros.
Pós-cirúrgico de ligamento cruzado anterior, também a relação com o joelho, aumento do desempenho funcional, que é fundamental, porque você tendo um aumento do desempenho funcional, você torna-se uma pessoa mais ativa. Se você está mais ativa, você faz mais coisas, você fica menos sedentário, você tem mais possibilidades de fazer coisas corretas, o teu corpo é mais exigido, fica mais forte, mais desempenho. E você, obviamente, também tem que trabalhar a prevenção de quedas. Lembra sempre, nós não somos chatos, nem repetitivos. Simplesmente é fundamental trabalhar a prevenção de quedas. Todas as técnicas fisioterapêuticas, formas de trabalhar, linha de conduta, área de trabalho, ortopedia, neurologia, técnicas manuais, você tem que usar essa preocupação da você tem essa preocupação da prevenção de quedas. Sempre, 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 sempre. Tá? Então, falar sobre estabilização central é isso. É o core, é o centro, onde você vai estar sempre envolvido músculos da unidade interna e da externa. Os internos é o oblíquo interno, transverso abdominal, cutífidos, músculos transversos espinhais. E a unidade externa, mais conhecidos, é o assoalho pélvico, reto abdominal, músculo oblíquo externo e os extensores, eretores, né, extensores, eretores da coluna. Ainda sobrou mais um monte aqui, que não coube no slide, mas é... Aí, quando você... Vou colocar aqui, por isso que eu voltei. Você ainda tem os eretores da coluna, óbvio, quadrado lombar, músculo famoso, né, quadrado lombar. Eu vou ensinar vocês como soltar o quadrado lombar. A primeira aula prática que tiver, me cobre isso. Músculos adutores, opa, músculo que aduz. Músculos quadríceps, opa. A coxa, parte anterior. Músculos isquiotibiais, coxa, parte posterior. E glúteo máximo, né, que é o famoso bumbum. Então, para você ver, que aquela bermuda que eu comentei, quando você coloca uma bermuda, que vai da sua linha da cintura até o meio da sua coxa, você vai estar trabalhando todo o centro, né, o ponto de equilíbrio, os seus músculos do centro. Então, você vê que são muitas coisas. Qualquer músculo desses que tiver uma forma inoperante, fadigado, encurtado, machucado, vai atuar diretamente na marcha, né? Na qualidade de postura, inclusive posturas sentadas. Aí nós temos o que nós chamamos os estágios, que você vai usar cintos para poder fazer essas atividades musculares, né? Onde você vai recrutar. Deixa eu... Se tinha chegado mais alguém, não. Então, voltando aqui. Então, você vai ter o cinturão abdominal. Cinturões, quando você vai na academia, quem já teve esse trabalho um trabalho de musculação, por exemplo, você vê as pessoas usando cinturões, né?
um cinto bem largo, que ele é colocado na região lombar, que ele recruta os músculos abdominais, transversos, oblíquos, bem como os glúteos posteriores, mantendo a pelve em posição neutra. Pelve de posição neutra. Se eu ponho um cinturão que evita que eu faça uma mobilização, eu quero ter uma estabilização. E eu vou recrutar outros músculos, ativá-los, né? Já que eu não faço tanta flexibilidade da lombar, eu uso os glúteos posteriores da coxa e os músculos abdominais. Formas de você trabalhar essas musculaturas, e aqui é bom para você visualizar a ponte, a famosa ponte, é uma coisa tão banal, tão simples e tão rica de possibilidades. Enquanto você está fazendo um exercício da ponte, deitado, né, pernas fletidas, ergue o seu quadril, mantém sua cabeça no solo, os braços estendidos, empurrando o solo. Você está ativando toda uma linha da musculatura da parte posterior, tudo, inclusive os músculos torácicos e cervicais. Por isso que nós pedimos que tire os travesseiros, não se faz ponte com travesseiro. Raras exceções. Aí você vai avaliar, a pessoa tem uma grande cifose, paciente acamada, dificuldade respiratória se ficar em extensão. Opa, aí vamos avaliar e por mínimo, pelo menos um pouquinho, alguma coisa você tem que ir diminuindo, abaixando. E quando você sobe uma ponte, quase todos esses músculos que nós comentamos, bom, da parte posterior, fica meio óbvio, vamos começando aqui do joelho, onde você tem isquios tibiais. Depois dos isquios tibiais, que é a parte posterior da coxa, você está trabalhando glúteos, lombares, quadrado lombar, eretores da coluna, na parte anterior, quadríceps, reto abdominal, oblíquo abdominal, motivos da coluna e uma infinidade de possibilidades que você faz aqui de uma forma lenta, rápida, você sobe, mantém, faz um isométrico lá em cima. Quando você faz uma ponte, você pode também fazer associando a exercícios de contração, por exemplo, contrai os esfíncteres, anais, né, ânus e uretras, controla o xixi e o cocô, a gente fala assim com as senhorinhas, contrai seu abdômen, lá em cima na ponte, você aumentou o fluxo sanguíneo dessa região, trabalhou esses músculos profundos, quando você pede essas contrações, e faz com que você tenha um fortalecimento, uma potencialização, porque não é só fortalecer, né? Vai ficar fazendo ponte, vai fortalecer minha coluna. Eu vou potencializar todos os músculos em várias atividades. E aqui ao lado você fica na posição decúbito lateral e vai fazer uma elevação de um membro. Aí você trabalha os abdutores, né? Aqui em estágio 2 você tem alguns outros exercícios. Mosca morta é um nome muito sugestivo, né? Ponte do nível 2, flexão lateral do nível 2, super-homem. São todos exercícios que eles querem você corrigir os desequilíbrios de força e de resistência muscular. Por que ocorre o desequilíbrio da força muscular? O músculo que está mais forte, o músculo que está mais dominante naquela região, ele sobrepõe os outros que estão mais fracos. Então, quando você quer fortalecer um desses outros músculos que estão mais fracos, você tem que fazer com que eles tenham a possibilidade de neutralizar o dominante para estimular os outros, né?
Então, deixa eu ver se tem mais alguém aí. Não. Aí você vai incrementando, né? Olha quantas possibilidades você está de um único exercício. O próprio corpo do seu paciente, em qualquer local de trabalho, consultório, domicílio, clínica, ó, no escritório, aonde você for atender essa pessoa, você não precisa de absolutamente nada, nenhum peso, nenhuma faixa, nada, só o seu conhecimento. E a partir daí você vai fazer um trabalho que vai ter um grande desempenho nesse corpo. Você faz uma ponte, depois você estende uma das pernas. Né? Você faz uma ponte, você ficou para aqui um abdominal também, onde você mantém os dois pés elevados, fazendo como se fosse uma bicicleta, contraindo seus abdômenes. Façam esses exercícios. Deite no solo, na cama, no sofá, onde você está agora. Fica, flete os pés, as pernas, e depois põe os dois pés no ar e fica fazendo aquele movimento simulando uma bicicleta, né? Pedalando no ar. Quando você está fazendo isso, você está fortalecendo toda a sua região abdominal. Você tem que fazer isso de uma forma bem fletida para não forçar a sua lombar. Quanto mais perto, mais estendido tiver seus membros, mais você vai usar a região infra, né? Baixo ventre. Quanto mais você trouxer o joelho para cima, fazendo uma flexão de quadril e a bicicletinha curtinha, aí você vai estar usando mais os abdominais mais profundos, mais superiores, o reto abdominal. Ao lado você continua tendo as conchinhas que a gente chama, né, fazendo a abdução. E aqui, decúbito ventral, né, deita de cara no chão, estende os braços, deixa os pés estendidos também. E você vai aqui, tá chamando, que nós chamamos às vezes de canivete, né? Você vai erguer os pés e erguer os braços. É bem difícil, requer uma coordenação, uma orientação. Você pode começar de uma forma muito mais didática, né? Começar só erguendo os pés, ou só erguendo os braços, ou só mantendo a posição, mas é uma ilustração. E depois você tem o estágio 3, né? Que é onde a coisa pega, a pessoa já está bem condicionada e vai fazer. Esses exercícios são voltados para a reeducação dos músculos estabilizadores. Então aqui já não tem mais lesão, não tem mais fraqueza. Vamos pegar pesado, né? Vamos fortalecer, vamos fazer esse cara suar muito, porque agora é para reeducar esses músculos e fazer eles voltarem a uma atividade bastante intensa. E aí você tem uma infinidade de possibilidades, né? A bola suíça, a bola de pilates, a bola, seja qual o nome que você quer dar, você pode trabalhar ela como um apoio, como se fosse uma mesa ou uma cadeira, e a partir daí você pode ficar sentada, deitar, correr, fazer abdominais usando a bola como apoio. Você pode deitar no chão e usar a bola como se fosse uma base para você colocar os membros, né? Colocar os pés, os joelhos, e aí você pode ir estendendo, erguendo o seu corpo, potencializando aquela ponte que era do solo para ficar essa elevação. E também fazer o trabalho de remada, né? Que você vai puxar os membros superiores. Quando você está fazendo uma remada, você está fortalecendo seus membros superiores e ficando numa posição neutra, uma posição correta, você está trabalhando a sua região central.
Porque você tem que estabilizar o seu corpo para poder fazer a movimentação de braços. O ponto fixo e o ponto móvel, né? E depois você tem o super-homem, né? A flexão lateral, onde são mais avançados a estabilização estática. Eu estou procurando mostrar os slides, depois a gente vai para a teoria. Aí você já visualizou, já vai entender o que nós estamos comentando lá. De novo, canivete, flexão lateral aqui do super-homem. Difícil ficar nessa postura. E aqui os chapéu mexicano, o prancha de desequilíbrio, né? Tem várias possibilidades aí de... Depois você tem exercícios de estágio 5, que é vela, ponte nível 5, os famosos pliométricos, super-homem, prancha com bolas suíças, variáveis, né? Sempre aqui uma estabilização super dinâmica. Aí, além de eu fortalecer, eu estou jogando o centro de gravidade nas mais diversas posições, onde requer uma resposta de equilíbrio, né? Então, seu centro de gravidade está para fora do seu corpo, e para você manter aquela posição, você tem que buscar um reequilíbrio, né? Você está na posição de desequilíbrio e vai buscar essa ponte. Aqui você vê o homem fazendo um circuito, onde ele tem os cones, tem a cama elástica, fica num membro só e ainda tem que fazer o reequilíbrio. E aqui as meninas estão usando a bola como um ponto de apoio, ou a famosa vela, né, no yoga aqui, erguendo as pernas. Mais uma variedade da bola, só para criar uma... Olha só, você faz uma flexão de braço e cria uma desestabilização, né? Isso gera maior tensão, que a gente chama também de prancha, né? Você vai fazer uma prancha no solo, ou usando a bola, apoiando nos cotovelos, se você quiser, um movimento isométrico, e aí você vê o quanto isso é atuante no seu corpo. E aqui uma variável bem maluca, né, que requer muito cuidado, as chances de lesão é grande, então procura passar para os seus pacientes exercícios muito simples e seguros. Você vai estar lidando de todas as possibilidades de cliente, né, de paciente, entre eles os famosos idosos, pessoas que não têm nenhuma intimidade com o exercício físico, nunca fez uma atividade física e de repente vai ter que fazer uma reabilitação, onde vai ter que fazer a cinesioterapia. Os famosos livros tradicionais, Manual Prático de Cinesioterapia, da terapia pelo movimento. O Kirchner é um livro mais de 30 anos, tem sempre umas novas edições. Esse aqui eu tenho também, Cinesioterapia, para saber onde estão todos eles. E cinesioterapia funcional, né? O que que é isso? As atividades, você pega um CrossFit aí, mistura com um monte de atividade, você vai ver uma cinesioterapia funcional. O pessoal fica mudando os nomes das coisas. Não me pergunte por quê, né? Na verdade, são todos marketings. Veja bem, você tem que, como diria o velho guerreiro, né? Nesse mundo, nada se cria, tudo se copia.
Estão vendo essa imagem do AVA no vídeo? Na manesioterapia aplicada, existem várias modalidades de treinamento para o equilíbrio do corpo humano. Esses treinamentos... Tá com áudio ou não? Tá. Ah, então tá bom. Que faz soninho, Carol. É, um pouco. Mas tá aí, né? Parabéns. É melhor voz com soninho, É. mas tá aí, do que esse povo que não aparece. Assista esse videozinho. ajudam a estabilizar a musculatura central do corpo, podendo contribuir para a reabilitação de um paciente que apresente problemas de equilíbrio, por exemplo. São exercícios recomendados para pós-operatório, reabilitação de amputados, lesão músculo-esquelética e especialmente para prevenção de lesões na população idosa. O comprometimento do equilíbrio afeta 30% dos idosos e envolve 3 sistemas sensoriais: o visual, o proprioceptivo e o vestibular. O sistema visual estabiliza as correções posturais e planeja reações físicas, atuando indiretamente sobre o equilíbrio e a posição corporal. O proprioceptivo é responsável pela coordenação dos movimentos e recebe informações dos receptores cutâneos, musculares, tendíneos, ligamentares e articulares. Já o sistema vestibular aciona o sistema labiríntico e interage com as informações visuais e proprioceptivas para produzir alinhamento corporal e controle postural. Assim, a reabilitação deve ser feita com atividades que estimulem os 3 sistemas sensoriais. De maneira geral, os exercícios de equilíbrio devem envolver flexibilidade, força muscular, movimento com a cabeça e privação visual. O grau de dificuldade dos exercícios varia do simples para o complexo e do estável para o instável, e deve ser adequado para cada paciente. O treinamento proprioceptivo, por exemplo, pode variar em complexidade, sendo recomendado quando há diminuição dos mecanorreceptores que enviam informações ao sistema nervoso central. Esse treino ajuda a recuperar a elasticidade, a coordenação, a mobilidade e o equilíbrio, ajudando a evitar lesões e quedas. Nos casos de reabilitação, também pode ser utilizado o método de treinamento de estabilização central. Na estabilização central, a terapia atua sobre o complexo lombopélvico, considerado o centro de gravidade corporal, onde a maioria dos movimentos é iniciado. O centro de gravidade corporal é formado por uma cinta muscular que sustenta a coluna vertebral, a postura e os órgãos internos. Os exercícios para estabilizar essa região desenvolvem a consciência sinestésica e são compostos por atividades com os membros superiores e inferiores do corpo. Para aplicar qualquer método de treinamento do equilíbrio, leve sempre em consideração a capacidade e a demanda cotidiana de cada paciente. Agora é com você. Pesquise mais sobre os tipos de exercícios que são recomendados para a recuperação do equilíbrio corporal. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima! Muito bem.
Opa, estão vendo essa imagem do AVA aqui? Envelhecimento humano. Esse vídeo que nós assistimos, ele mostra as possibilidades que nós temos nos equilíbrios, a perda deles e como retomá-los, né? Alguns pequenos exemplos. O core e tudo mais. Com o envelhecimento, esse declínio dessas capacidades que nós temos no corpo, principalmente o equilíbrio, afeta as funções neuromusculares, né? E a pessoa vai ficando cada vez menos ativa. Olha, eu estou enxergando mal, eu estou com menos mobilidade, menos força, eu tenho medo de cair. O que eu faço? Não faço. Eu ando cada vez menos. Se eu cair uma vez, aí eu vou ter medo de cair a segunda, aí que eu vou andar menos. E vou perdendo todas essas capacidades de força e equilíbrio. E você tem que estimular exatamente o contrário, para que a pessoa tenha essa capacidade de fazer. Quanto mais atividade, melhor é na sua dinâmica, na sua estrutura, né? Então, existe essa superproteção do idoso, que é um grande problema familiar. Vó, não sai, vó, não anda, deixa que eu pego, não precisa, vai cair. Quanto mais você evitar dessa pessoa ter uma vida dinâmica, mais ativa, mais frágil ela fica, mais suscetível de lesões. Então, para executar suas atividades de vida diária, você precisa fazer um programa, um método de tratamento para que ela retome isso. E mostrar para a família a necessidade de uma vida mais ativa para proteger e ter menos queda, né? É se mexendo mais que se cai menos. Porque você ficar sentado no sofá 24 horas, na hora que você vai levantar para ir no banheiro, você cai. Tanto cuidado para pouco. Por quê? Porque ficou super fragilizado, né? Então, nós usamos sempre nesses treinamentos, que você está sempre preocupado com a estabilização do centro, você vai sempre pensar uma atividade que envolve os membros superiores e inferiores. Por quê? Porque você está trabalhando o centro, né? E é necessário que tenha essa consciência sinestésica. O que é isso? Você saiba onde estão as partes do seu corpo. Essa consciência é uma das primeiras coisas que você vai ensinar para o seu paciente, né? Então, são atividades importantes do cotidiano que você vai mostrar que é necessário essa estabilidade e execução dos movimentos. Então, a estabilidade que nós chamamos de distal, ou seja, próximo do centro, próximo do corpo, e a distal, né, a proximal, que é próximo ao corpo, e a distal, que é distante. Então, na hora que você está fazendo os exercícios lá, que você viu naquelas imagens, por isso que eu mostrei a minha imagem antes, que eu estou fazendo tipo um canivete, eu estou usando os membros de uma forma distal, os braços, as mãos e os pés, né? Mas eu estou executando uma estabilidade proximal, na lombar, na região ali. Agora, os vários métodos que você vai usar, né, para trabalhar isso, você sempre tem que pensar no centro de gravidade. E essa região, que chama complexo lombopélvico, que é a região lombar, a parte pélvica, aquela bermuda que eu comentei com vocês, a qual é formado por uma cinta muscular que tem a finalidade de estabilizar essa coluna vertebral e o tronco.
sem que os membros sem que a movimentação dos membros sejam superiores ou inferiores, né? Fica para estabilizar isso, com ou sem esses movimentos. Esse músculo promove a sustentação da coluna vertebral, da postura e dos órgãos internos. Olha que interessante, né? Ali na região das vísceras, da sua barriga, tem um monte de órgãos internos. E você, quando está trabalhando esses músculos, está mantendo esses órgãos posicionados da forma correta, né? Aqui nessa imagem, você vê a moça aí fazendo a famosa prancha, né? Faça esse exercício, fique deita no chão, fica na ponta dos pés e apoiada nos cotovelos. Abre um pouco a base, né? Afasta um pouco um pé do outro e fica apoiada nos seus cotovelos. Fica 30 segundos para você ver o quanto esse exercício é intenso. Ele trabalha toda a parte anterior e posterior. E você não precisa fazer absolutamente nada, né? Só rezar. Aqui você está vendo uma imagem dos músculos do abdômen. Lembrando que nós temos fáscias, né? Ligamento, famoso ligamento inguinal, e o transverso do abdômen. Um músculo muito forte, é o básico, né? Fica bem no centro, tem que ser trabalhado. As pessoas não gostam de fazer abdominais. Fortalecer a região do abdômen não tira a barriga. Não é para emagrecer, é para proteger. Uma musculatura forte no abdômen vai facilitar, inclusive, o seu processo de perda de peso, desde que você esteja fazendo algo para isso. Não adianta você tomar um monte de remédio para emagrecer e não fazer os exercícios localizados dessa região, porque você vai acabar perdendo a massa gorda e ficando com as peles e a flacidez da região. Não é o que você quer, né? Normalmente a gente quer um corpo mais bonito. E aqui você tem os músculos da unidade interna, o oblíquo interno, transverso abdominal, multífidos, transversos lombares. E temos os externos, que a gente comentou, assoalho pélvico, reto abdominal, oblíquo externo, eretores da coluna, quadrado lombar, famoso quadrado lombar, os adutores, quadríceps, isquios tibiais e glúteo máximo. O bumbum famoso, né, da Graciane Barbosa. O treinamento, ele tem um caráter preventivo e terapêutico. Isso para estabilizar a região central. Você usa muito uma forma funcional. O objetivo sempre é diminuir as incidências de lesões desse complexo, dessa região toda, para que você permita a ter movimentos com força e equilíbrio e sejam potencializados, né? O princípio fundamental da estabilização proximal para o adequado movimento distal, ou seja, o movimento da coluna próximo, para adequado movimento distal dos membros longe, estão relacionados o controle neuromuscular, sistema ativo ou sistema muscular, sistema passivo ou sistema cápsulo articuligamentar. Esse método de tratamento é indicado para espondilose, espondilolistese, né? Listese, escorregamento da vértebra, fibromialgia, dores pelo corpo todo, tratado com equipe multidisciplinar, síndrome fêmuro-patelar, pós-cirúrgico ligamento cruzado anterior, são problemas de região de joelho, instabilidade em articulação glenohumeral, opa, lá em cima, nos braços, né?
aumenta o desempenho funcional e previne quedas. Esses exercícios que a gente estava mostrando lá, e vamos voltar a repetir, falar, para até assimilar bem, você pode ser dividido em 5 estágios, né? O estágio 1, você está recrutando músculos abdominais, transversos e oblíquos. Opa, você está fazendo uma coisa mais concentrada, mantendo a pelve numa posição neutra. No estágio 2, os exercícios ficam focados na correção do desequilíbrio de força e resistência muscular. Aqui, estou apoiando, inclusive, o meu joelho. No próximo, né, você aumenta um pouco. É quase o mesmo aqui, para falar a verdade. Aqui, aquele maluco, né? Voltados para a redução dos músculos estabilizadores. O grau mais avançado e a parte dinâmica que você quer. Aqui é importante você lembrar que fazer esses exercícios, você não pode causar dor, porque você está trabalhando numa região central que normalmente já pode ter problemas de dor quando te procura. Então você tem que fazer sempre dentro da possibilidade, da capacidade funcional dessa musculatura. Não pode ter a dor, você tem que tratar a dor e fazer o movimento. A ausência de movimento gera mais dor, inclusive. Então, normalmente um paciente com dor lombar, ele não quer fazer nada que mexa a lombar, que ele tem medo de sentir a dor. Mas, conforme você vai tratando a lombar dele, e tem que ir fortalecendo, tem que ir mexendo essa lombar para que a incidência de dor diminua, né? Então, respeitar esses limites é muito importante. Evitar a fadiga e a exaustão no fim de cada exercício, então tem que ser dentro de uma possibilidade saudável. Aí você vai aferindo os sinais vitais nas atividades, sempre, né? Lembrando que você fazer esse trabalho de propriocepção, equilíbrio, estabilização do core, treinamento de pelve, de região, musculação, equilíbrio, essa dinâmica toda tem que ser feito com muito cuidado, porque a chance de você sofrer uma queda ou piorar o quadro é muito grande. Então, tem um momento certo de fazer a atividade, tem um momento, a forma correta e uma forma didática. O que é uma forma didática, né? Começar do menor, mais simples e menos elaborado, o mais complexo. A pessoa tem que ir dominando, aprendendo. Você pode até fazer na mesma sessão vários exercícios, né? Mas lembre-se de trabalhar dentro das possibilidades que cada exercício exige. Então, você vai fazer esses exercícios de uma forma didática. Você pode trabalhar sentado na cadeira, na borda da cama. Todos esses exercícios que nós vimos aí, o mesmo objetivo, né? Está sentado na borda da cama. Aí você pede para tirar os 2 pés do solo. Estende a perna à frente e tira, deixa o pé meio no ar. Já está trabalhando.
Aí você pede para estender os dois braços à frente, inclinar um pouquinho, já está trabalhando, né? Aí a hora você pode pedir para inclinar para a direita ou para a esquerda. Então você, de uma forma que parece simples, você já está trabalhando. Você pode associar isso, pega o membro superior, né, o braço esquerdo, e faça uma diagonal, aponte lá para o teto, do lado oposto, e a pessoa vai cruzar o braço, estender e ficar com as pernas erguidas assim, e controlando o tronco, e fazendo a movimentação, usando todos esses músculos que nós acabamos de ver, que são os oblíquos, os transversos, o abdômen. Vai ter interação da parte distal, que são os membros. Vai ter a estabilização da parte distal, proximal, que são a região. Então, você vai ver que é possível você fazer essa correlação. Tá legal? Nós temos a atividade do livro. Então, terminou o módulo 4, tem lá uma pergunta, 3 perguntas, 4.1. Terminou o módulo 4.2, tem 3 perguntas do livro. Responda essas perguntas no livro, para o conhecimento de vocês. É importante, é necessário, né? Vou até... Algumas perguntas. A utilização de terapêuticas mais abrangentes para estabilização central em casos de cronicidade e de instabilidade postural. Opa! É justificada por inúmeros fatores cinesiológicos e biomecânicos. Baseados nesses fatores, analisa-se os itens a seguir sobre os exercícios de estabilização central. 1. Ativam em co-contração musculatura superficial exclusivamente no complexo lombo-pélvico. 2. Atuam reduzindo a hipermobilidade segmentar por ativar a musculatura estabilizadora articular. 3. Promove um recrutamento focado na musculatura estabilizadora profunda da rede abdominal, da parede abdominal. E aqui você tem as alternativas, né? E aqui, vamos fazer a resposta comentada. A sentença 1 é falsa, pois o exercício de estabilização central ativa em co-contração basicamente a musculatura profunda do complexo lombopélvico. A 2 é verdadeira. A estabilização central recruta os músculos que são responsáveis por promover a estabilidade proximal, reduzindo a hipermobilidade segmentar. E a 3 também é verdadeira. A estabilização central ativa os músculos transversos do abdômen, motivos assoalho pélvico e diafragma.
Então, você dizer que ativa com a contração musculatura superficial, está errado, é profunda. Questão 2. Paciente, 25 anos, estudante, histórico do lombar crônica, tem mais de 3 anos. Chega a impactar em suas atividades diárias, subir escadas. Foi encaminhado para a fisioterapia, após 10 sessões, seus sintomas desapareceram. Ela não voltou mais. Todavia, porém, né, após algumas semanas apresentou recidiva. Ao reiniciar seu tratamento, seu fisioterapeuta fez uso da estabilização central. Com exercício, recruta alguns músculos. Quais são eles? Né? Assinale V para verdadeiro e F para falso, que é muito simples, né? Motivo lombar é verdadeiro, grande dorsal é falso, transverso abdominal é verdadeiro, poplite é falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E a terceira pergunta é paciente com hérnia de disco, muito comum, né? Apresentador, paresia que dificilmente melhora com a terapia medicamentosa ou cirúrgica. Pois a causa, em grande parte dos casos, se dá a alterações biomecânicas que levam à instabilidade segmentar. Um tratamento efetivo para esses casos é a estabilização central, que fez uso do recrutamento de músculos da unidade interna do complexo lombopélvico, que tem como princípios promover a estabilização distal, iniciar os exercícios com alta complexidade, né? E depois você vai utilizar exercícios de baixa, média e alta complexidade. E aí você vai ver qual dessas sentenças estão corretas. A primeira é falsa, porque a estabilização central promove a estabilização proximal, para que o movimento distal ocorra de forma eficiente, sem gerar sobrecarga. Então, sempre tenha em mente isso. Você trabalhar na parte próxima ao centro, a proximal, vai melhorar, vai diminuir a sobrecarga, vai fazer com que uma forma eficiente da parte distal, né? Também você tem que iniciar os exercícios de baixa complexidade, depois você vai para a média, depois para a alta. Acabei de comentar sobre isso. Então, a alternativa só 3 aqui, que é verdadeira. Utilizar exercícios de baixa, média complexidade, além dos recursos externos, promove estímulo adicional. Para a pontuação que nós estamos jogando no AVA, eu já lancei as pontuações e falta lançar a segunda parte. Então, vocês têm que mandar para mim os exercícios do AVA, da unidade 4, seção 4.1, exercícios diagnósticos e aprendizagem. Seção 4.2, diagnóstico e aprendizagem. Seção 4.3, diagnóstico e aprendizagem. Diego, tá aí? Estou, professor. Diego, você está pesando quanto? Ixi.
Agora pegou Aproximadamente. aí. Aproximadamente, só para ter uma ideia, que a gente sabe que você é uma pessoa alta, tal, deve ter o quê? Uns 80, 90 quilos? Não. Eu quando tava. Deve ter em torno de uns 125. Pode não parar, sou pesadinho, viu? Meu irmão, vamos mudar isso, hein? Tem que perder uns 20% Não, desse peso. ó, já cheguei a 114. E faz quanto tempo isso? Ó, em dezembro eu tava com 114 mais ou menos, 112. E agora, Estou 125 agora, mais ou menos. em 6 meses, você aumentou 10 quilos. Por aí. Então, quase 10% do peso total. Então, Não você... é, assim, a gente faça uns exercícios aqui, mas não é a mesma coisa que a gente está na academia, né? Mas, por exemplo, tem que tomar cuidado. Esse aumento de peso é o que eu queria comentar. Eu não ia falar do seu aumento de peso, que eu nem sabia do seu aumento de peso. Eu ia falar da sobrecarga da sua estrutura, dependendo de como você usa o seu corpo. Sim, Nós temos que... As nossas estruturas físicas, elas estão adaptadas ao nosso peso, né? Então, você tem esse seu peso, sua musculatura, seus ligamentos, toda essa região está adaptada ao seu peso, que ela foi acostumando. Mas também, se você pegar um dia e ficar fazendo exercícios, né, ou uma movimentação além do que você está acostumado, vai ter uma sobrecarga e você vai sentir um desconforto e depois uma dor ou até um problema, caso machuque alguma estrutura. Eu fui ajudar a encher laje lá com meus amigos e fiquei pegando peso. Então abaixava, pegava um saco de areia, jogava nas costas, levava lá. Eu sou grandão, né? Os caras acham que eu sou forte. E aí faz isso várias vezes. Não é o peso, talvez essa movimentação vai chegar um momento, você fazia 10 viagens, na 11ª em diante, você pode estar tendo sofrimento dos ligamentos, da parte tensional, vai fazendo uma adaptação aqui, tá? O corpo vai contraturando, vai ficando duro, para que você diminua essa movimentação, ele causa dor. Mas você quer dar aquele gás para acabar logo, para ir para o churrasco. E aí você continua a atividade sobrecarregando. Uma atividade que já está machucada, né? Um pequeno exemplo, assim, fictício. Mas, por exemplo, esse seu aumento de peso, como ele foi em 6 meses, né, em 5 meses, ele foi sendo diluído aí, de exemplo para cá, talvez não foi muito abrupto o impacto que ele teve. Mas, com certeza, é como se você estivesse carregando 10 quilos a mais para cima e para baixo. Cansa sim. você pegar 10 quilos a mais, pega 10 quilos e vai dar uma volta no quarteirão. Né? Inclusive, lembra aquele meu joelho esquerdo? Sei. Ó, quando eu estava na época, estava na academia, né? Diminuiu a dor, né? Aí agora com essa pandemia aí que a academia está fechada, aí voltou a doer um pouco. Então, nós temos que fazer aquele equilíbrio, né? Alimentação, atividade física. E se você está fazendo menos atividade física, você seleciona um pouco melhor seus alimentos. Faça as suas escolhas, né? Come de tudo, mas dentro daquilo que você... eu vou comer arroz, macarrão, batata na mesma refeição? Não, eu vou escolher o arroz, o macarrão ou batata. Os três são carboidratos, né? Então, aí, a partir desses linhas de raciocínio, você consegue adaptar melhor. Eu gosto de um doce, então qual o doce que você vai comer hoje? Eu comi um doce na hora do almoço, então no jantar hoje não vai ter doce, porque eu já fiz uma ingesta, eu fiz a opção da minha sobremesa, então tem que pensar uma coisa nesse sentido.
E a outra é possível fazer pequenas atividades em casa, que parece que não é nada, mas pode ajudar, né? Não necessariamente, mas eu não sei se você tem uma bicicleta em casa, uma esteira, ou se não tiver, você pode fazer alguma movimentação de 15 minutos, 10 minutos, cansa, para você ver que o seu corpo pode ser exigido, né? Você fala, pô, cansei, esse exercício. Então, primeiro você vê as possibilidades que você tem na casa, subir escada, dar volta no quarteirão, fazer um circuito, senta, levanta, dá uma volta, pula a corda, abaixa, levanta. Tá, no YouTube tem vários profissionais mostrando exercícios de se fazer em casa, né? Então, dá uma pesquisada. Você fazer um pouquinho é melhor do que nada. E esse pouquinho, para o seu corpo, vai ser muito importante. Porque senão, nesse período, você aumenta o peso, você para a atividade física, você ainda fica mais frágil. Você perdeu aquela musculatura que você tinha. Você não vai esperar voltar à academia para começar a fazer exercício para voltar a ter uma saúde. Esse é o momento que você tem as lesões, né? Com esse período que você acaba se machucando nessa transição aí, que você diminui a atividade física, aumenta o peso, muda a rotina. Aí tem outros fatores impactantes, como estresse, insatisfação, problemas emocionais, financeiros, que vai tudo impactando, baixa sua imunidade. Como você já teve um problema de saúde que baixou sua imunidade. E aí vai ficando mais difícil aquela qualidade que você tinha há 6 meses atrás. Mas é possível fazer um trabalho e para proteger essa lombar, para poder jogar peso em cima dela. Caminhar ainda é o melhor exercício. É melhor você caminhar 10 minutos por dia do que não caminhar nada. Aí eu já ando muito, não é a mesma coisa, né? Mas, não sei, você vê sua rotina que você tinha, tenta colocar em alguma coisa, cria um objetivo, cria uma meta. Mesmo que distante, eu quero perder 1 quilo em 6 meses, sei lá quanto tempo. É possível, né? Agora, você falar, quero perder 10 quilos em um mês, não, não é possível. Aí é agressivo, é ruim, é perigoso, né? Não é para isso que a gente trabalha. A gente trabalha para manter saúde e qualidade. Ó, eu quando comecei a fazer, eu fazia 1 hora de esteira, mais 1 hora e meia de musculação, todo dia, de segunda a sábado. Segunda a sábado. Aí eu, deixa eu ver, em 3 meses eu perdi 32 quilos. Então, mas foi um momento muito, é muito difícil manter esse padrão É todos difícil. os dias nesse pique, nessa intensidade. É, Não é o usual, não é o comum. Você poderia ter se machucado nesse período se você não fizesse, porque tem necessidade do repouso, da estrutura, né? Adaptação. Foi assim, nas primeiras você já fazia nesse ritmo, deve ter uma graduação bem orientada, que deu esse bom resultado. Você percebe que você é um cara dedicado. Assim, quando você se determina uma coisa, você faz. Então, não é porque agora não dá para fazer nesse pique, mas dá para fazer o pouquinho, ajuda muito. Às vezes a gente acha que esse pouco é tão pouco que é insignificante, então não vou fazer nada. Não. Começa um pouquinho. Faça todos aqueles trabalhos isométricos que você conhece, que você vai
já vai começar a melhorar um monte de coisa, né? E vai meter das caras, acredita, a coisa vai melhorar. Tá certo? Então, Com certeza. recapitulando, nós temos que fazer as atividades da unidade 4, 4.1, 4.2, 4.3, no AVA, e depois voltar à aprendizagem e diagnóstico. Faz no AVA, depois me manda a resposta, e aí eu lanço os pontos de atividade. A outra coisa é vocês se prepararem para as provas, ler toda a parte inicial da unidade, parte teórica do livro, depois faz os exercícios do livro, depois vem para a parte do AVA, faz exercícios do AVA. Mas o principal, eu quero que vocês vivenciem, né? Vamos colocar aqui de novo as imagens, mas não as imagens complexas, as imagens mais simples dos slides, né? Ó, coloca aí, ó, faz uma série. Você tem que fazer uma ponte, você tem que fazer uma prancha, você tem que ficar de lado e fazer fletir as pernas e afastar o joelho. Pode até manter os pés juntos se quiser e afastar o joelho, fazendo uma abdução. São 3 exercícios básicos, né? Chama de conchinha, ponte e prancha. Ah, vou colocar um abdominal também. Tá, então coloca um abdominal, na qual você fica deitado, flete as pernas como se fosse ficar na prancha, só que aí você tira os 2 pés do solo e mantém esse pé fletido, trazendo o joelho um pouquinho 90 graus assim e mantém. Isométrico, só para você ver que você está trabalhando o seu abdômen. Esses 3 exercícios têm uma potencialização fantástica. A prancha e a ponte, você trabalha quase tudo, né? Você fica na prancha, parece que é fácil, treme o corpo todo, né? Eu quero também trabalhar membro superior. Ótimo, então aproveita e trabalha a parte respiratória, né? Vamos lá. Então, vamos trabalhar a parte respiratória. Membros superiores à frente, estendidos. Façam uma abdução. Estende lá atrás e volta, respirando lentamente. Puxa o ar, enche o pulmão e solta bem lento, freno labial, bem devagar. Agora eu vou fazer como? Braços estendidos à frente, ou braços no joelho, vai erguendo, 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 até ficar totalmente estendidos, e nesse movimento você vai puxando o ar. Solta lentamente. E agora? Mão direita no joelho esquerdo, e vem trazendo uma diagonal, puxando o ar. Então vai, puxa o ar, solta bem devagar. Faz a mesma coisa do outro lado. Você está trabalhando músculos transversos, diafragma, expansão pulmonar, mobilização. Você está trabalhando o seu centro. Puxa o ar. Quando você puxa aqui, o diafragma faz a resistência lá embaixo, você está mexendo essa caixa. Solta esse ar.
Eu estou fazendo um exercício cinesioterapêutico voltado para a coluna, para a core, associado ao trabalho respiratório no momento onde todo mundo pode ter lesões respiratórias por causa do Covid. Então, você tem que pensar como um todo, né? Você tem que pensar grande, você tem que pensar na saúde do seu paciente, não num único momento. Vai trabalhar equilíbrio com a vovó, então trabalha equilíbrio, trabalha respiratório, trabalha lúdico, né? Desenrolar, enrolar, trazer essa lombar. É importante essa movimentação toda. E já vamos pensando que o próximo item que nós vamos ver é o equilíbrio no idoso. Então, lê essa matéria e já pensem algum exercício que você faria para trabalhar o equilíbrio numa pessoa idosa, né? Você pode ter essa pessoa na sua família aí, ou não. Mas pensa no exercício do simples até o mais complexo e uma forma de você mensurar. Olha, eu pedi para ela fazer essa atividade, ainda ela não consegue, então fui fazer os exercícios e agora ela vai lá e ela já consegue. Ah, como assim? Fica, junta os dois pés, fica em pé, junta os dois pés. Abre os braços, tá? Tranquilo, tranquilo, tá? Então, quanto tempo você fica nessa posição sem confortável? 1 minuto, vamos marcar aqui 1 minuto. Opa, balançou, tal. Ah, ficou muito fácil, então aí você vai ter vamos pegar esse exemplo, deu 1 minuto. Aí começou a tremer. Aí você vai, faz uns exercícios de equilíbrio, e depois você vai medir de novo, e vai ver que a pessoa vai ficar 2 minutos confortavelmente. Antes era 1 minuto. Ou pode ser com os olhos fechados, ou um pé um pouco à frente do outro, qualquer coisa assim. Mas só para você ver que é possível você ter uma condição clínica, você faz o trabalho, e depois melhora essa condição rapidamente. Tá? Então, na próxima aula a gente vai falar do idoso, os perigos da queda, a perda da função. E depois vamos fazer um resumo da unidade, já pensando nas provas. Porque nós já temos aí só 2 semanas, né? Parece que dia 13 vai fechar o AVA. Não tenho certeza se as datas vão se permanecer, como eu estava discutindo na última aula. Mas é isso. Diego, você comenta com o pessoal das atividades, por favor? Sim, professor, eu vou falar para eles. Tem até que dia para a gente enviar? Não, não tem um dia, vai mandando, né? Porque daqui a pouco acaba o período, né? Uhum. Eu vou falar
para eles no 2 semanas aí, daqui a pouco acaba. Entra a prova, tem que lançar os pontos. A prova vai ser que dia mesmo? Não sei a data exata, eu vou verificar. A prova é do AVA, né? Então, É. não sou eu que vou colocar, mas eu vou verificar e dar um retorno para vocês. Mas deve estar chegando, estamos entrando em junho, né? Junho é rápido. Isso. Né? Então, as outras matérias, como é que estão? Se eu falar desempenho, Não, as programações para as provas, para as coisas. até agora, não, assim, a gente ainda não tem a data exata, mas parece que ser pela instituição, né? A prova. Então, mas já está terminando os conteúdos, né? Já reta final agora. Rumo ao, se Deus quiser. Ah, com certeza, né? Então é isso. Alguns professores eles já não vão estar mais com a gente porque já deu todas as matérias, né? Igual o professor João, ele já deu todas as matérias que ele tinha que dar para a gente, né? E outros professores a gente ainda vai ter mais aulas, né? Acho que a gente continua, né? A gente ainda vai continuar. É provável, sempre tem as disciplinas que pegam lá na frente. Mas com certeza nós teremos as aulas práticas. Vai ter um mutirão de aula prática e tudo isso aí que foi dado, nós vamos se comprometer aí. Tiver dúvidas, anota essas dúvidas para você, o dia da aula prática, você fala, pô, lembra, eu guardei isso aqui porque eu fiquei em dúvida como faz isso, como é que faz aquilo. Deixa as dúvidas práticas, tenta vivenciar os movimentos, fazer, ver o grau de dificuldade, para depois chegar e perguntar e fazer um colega, mas sempre sinta em você a dificuldade como paciente, depois como terapeuta aplicando em alguém. Mas nós vimos RPG, GDS, as outras técnicas de energia muscular, aí depois vimos o equilíbrio, a propriocepção, e agora o core, e vamos ver no idoso, quer dizer, são muitas coisas que são práticas. Infelizmente, pegamos nesse momento aí ruim, que nós estamos vivenciando, mas assim, eu acredito muito mais no interesse do aluno do que qualquer outro grau de dificuldade. Se o cara não está interessado, ele podia estar lá no laboratório fazendo todas as práticas e não está nem aí. Quando o cara está interessado, ele abre o livro, fica pesquisando, entra na internet, vai atrás, e vê e faz, estuda a parte teórica, entende, pergunta. Eu acho que esse momento é para nos desafiar a sermos melhores. E como vai ser um momento bastante competitivo depois, até dificuldades para ter emprego e tudo mais, aquele que teve um melhor desempenho, que se dedicou, que acreditou, ao invés de ficar lamentando, reclamando, vai ter um melhor resultado, né? Então, eu acredito que muita coisa que nós achamos que é ruim pode ser uma coisa, um investimento muito bom, né? Você pode estar tentando, aproveitando esse momento para se aperfeiçoar, ao invés de ficar reclamando e lamentando.
Tá bom? Bom, da minha parte é isso. A gente termina aqui, senão eu vou começar a aula da semana que vem e não vai ser legal. Tá bom? Obrigado, Diego. Obrigado, Raquel. Obrigado, Carol, que saiu agora há Tchau, pouco. professor. Ah, voltou! Agora você quer falar comigo, criatura? Como você é desagradável. O meu celular tinha. O meu celular tinha. A tela dele não tava ligando. Eu tava ouvindo o senhor, mas não tava conseguindo tirar do mudo. Mas agora eu tô aqui. Hum. E aí, como é que tá o filhote? Tá bem, graças a Deus. Tá de saco cheio de ficar em casa? Ele tá. Ele não tá saindo nem no portão. Eu, eu conheço uma família e o neto dessa senhora que eu conheço, o pai o genro dela está com Covid, ele fica reservado no quarto. E o moleque acho que tem 2 anos. E a mãe tem que ficar fazendo tudo e cuidando do moleque e levando as coisas para o marido. Diz que tá ficando doidinha, porque ela deixava com a avó, não estava acostumada a cuidar do moleque, agora tá todo mundo preso em casa. Pensa que cuidar de uma criança é fácil? É complicado, difícil. E o moleque não entende, porque não pode ir lá ver o pai, abraçar o pai. É, eu saio para trabalhar todo dia. Aí quando eu chego, meu filho, toda vez que eu chego, ele quer ficar me abraçando, me beijando. Aí esse tempo agora não tem nada, né? Eu chego, eu vou direto tomar banho. Eu falo para ele, nem chega perto de mim, espera. É, imagino. Mas quando isso tudo passar, a gente vamos valorizar mais os nossos abraços, né? Nunca mais deixaremos de abraçar. É Que sirva a lição. verdade. Mas é isso. Então tá, Raquel, obrigado. Manda um abraço para a Patrícia se tiver oportunidade, para os outros meninos também, os rapazes. Tá Eu vou bom. postar depois a aula e o pessoal assiste lá e a gente vai conversando depois. Tá bom? Ok. Então tá, uma ótima semana para vocês aí. Bom fim de semana. Falou, Diegão, cuidado desse peso, hein? Vou pegar no teu pé, hein, cara. Saúde acima Ah, de tudo. tá bom, professor. Bom E final de vamos semana. tocar, quero ver o músico. Ah, é. Eu vou estudar, tenho que voltar a estudar. Eita. É isso aí. Tá bom. Tchau, gente. Bom dia Tchau, para professor. vocês. Até mais. Tchau, até segunda. Quarta. É, quarta.